Temperos de Cinema, continuando a nossa temporada de 2024, hoje nós vamos ter um programa especial. Hoje nós vamos comentar um filme que é Onde há Vida, há Esperança. E para comentar esse filme comigo, eu tenho a honra de receber o roteirista e diretor do filme, que é o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. E eu quero que o próprio Rodrigo se apresente, porque eu quero que ele conte um pouco. Ele é um jundiaense de coração, mas ele tem uma história muito interessante com o teatro, com o cinema, e ninguém melhor do que ele para contar isso para nós. Quem é Rodrigo Rodrigues? Bom, vamos lá. A Jundiaí, como você disse, está no meu coração, né? Eu iniciei minha carreira artística mesmo, vamos dizer, os meus estudos artísticos vindo de Itupeva, né? Que na época nem existia no mapa, né? Da grande Jundiaí. E vim para Jundiaí, né? E então iniciei no teatro, no Clube 28. Olha com só. o Cláudio Mello, há muito tempo atrás, né? E depois, claramente, eu segui-lo, né? Que ele formou a escola IADJ, a escola de teatro também, do Cláudio Mello. E então eu tive uma história bem longa, com muitos artistas que seguiram a carreira, né? Muitos mesmos daquela época que ainda continuam, pelo teatro. E meu contato iniciou com televisão, a transição. Olha. Que há muito tempo atrás, a antiga TVE, lembra que era uma casa ali perto do Objetivo, Lembro. né? E a gente fazia um programa de educação de trânsito que se chamava A Escolinha do Professor Lombada, que era uma educação de trânsito. E tinha alguns outros artistas que seguiram carreira também. E partindo, eu vou tentar resumir, tá? Mas partindo dessa experiência com a TV, na época, essa história vai vir à frente. A Rose Cerezer entrou em contato comigo e me chamou para a gente fazer um projeto junto de educação de trânsito, envolvendo clown, esquetes de teatro, mas filmado, né? Sei. E, enfim, aí deslanchou de uma certa forma. Na época tinha até era a época ainda que existia o Oswaldo Fernandes, Sim. faz muito tempo atrás, né? Ele continua agora, ele está voltando à mesmo? política. É mas mesmo? ele, Nossa, mas ele, que legal. Ele continua por aqui. E faz muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, né? E nós criamos essas esquetes com a Rose Cerezer e a gente acabou ganhando um prêmio Denatran, prêmio Volvo de melhor cidade, enfim, vários prêmios aí. E, enfim, o tempo foi se passando e eu resolvi imigrar, né? A gente vai chegar nessa história, né? Para outro país em busca de cultura, né? Porque até então eu sempre tive esse sonho, essa vontade de conhecer outros países, ampliar, né, a cultura, né? Espelhando em outras pessoas, outras raças, né? E acabei indo para fora do Brasil. Nessa época eu tinha acabado de escrever um livro de expressão facial para o ator. E a Gate School of Acting da Irlanda é a maior escola de dramatização, né, que existe na Irlanda. Inclusive um dos alunos foi Aidan Turner, foi meu aluno de expressão facial. Ele fez aquele filme The Hobbit. Tem alguns nomes que foram parte, né, porque faz muito tempo atrás, né? Não sou tão novo assim. E eu fui dar uns workshops, né, ministrar uns workshops nessa escola de teatro e acabei ficando. E claro que nem tudo é estrelinhas, né? Acabei ficando no país, tive muitas dificuldades, Claro. Passei fome, muita fome de verdade. Então, para mim foi um ensinamento, né? Uma trajetória que eu não me arrependo. Quando eu digo fome, é mesmo ficar tipo um dia sem comer e olhar as pessoas, né, sem alimentação e não ter a oportunidade, porque quando eu cheguei no país eu não falava inglês. Tanto que os meus workshops, eu tive 1 ou 2, aí acabou, era com tradutor. E para mim foi uma experiência assim forte, porque eu sabia, minha família nunca soube que aconteceu, né, que eu passava fome, porque eu ainda tinha aquele orgulho de artista que eu não ia voltar com uma mão na frente e outra atrás, né? Então eu sempre andei muito bem vestido e lá eu tive muita dificuldade.
E depois de 2 anos que eu comecei a arrumar emprego. Nisso eu ficava de favor na casa de um e outro, enfim. Né? O tempo foi passando, eu me envolvi no teatro, fiz algumas peças de teatro com atores até conhecidos, tanto de cinema quanto de teatro. Iniciei a transição entre teatro na Irlanda para filmes e fazer alguns programas rápidos em televisão, como ator, tá? Sim. Como ator. Tanto que eu fiz a novela chamada Far City, que é uma novela que tem há mais de 30 anos na Irlanda, é sempre uma novela só. E eu fiz um personagem chamado Philip, comecei a encontrar mais as pessoas do meio, e conversa vem e vai. E parti para a direção de teatro e fui fazer uma escola de cinema, cursos curtos. E comecei a me inserir no meio artístico e acabei me achando um dia no Festival de Cannes, no MIPCOM e no MIPTV, para tentar vender os roteiros que eu já estava escrevendo. Então, tudo isso tem uma trajetória longa, tá? Tô falando assim de anos, né? Tá resumindo. Tô resumindo, na verdade. É interessante pra gente saber. Isso. E quando eu entrei, eu fui pro festival de... Não o Festival de Cannes, desculpa. A feira, o marketing de TV, MIPCOM e o MIPTV em Cannes, eu me empolguei de uma certa forma que eu sabia que eu deveria fazer uma transição realmente definitiva para cinema ou TV, que era o que eu gostava mesmo. Amo teatro, isso tá no meu sangue, tanto que as minhas influências, todos os enquadramentos de filme, eu uso a minha força espiritual teatral, vamos dizer assim, e os meus mestres que eu considero que com certeza é o Cláudio Mello. Onde eu vou, eu falo do Cláudio Mello. Para mim, ele foi um mestre meu que me ensinou muito. Então, eu tenho essa influência do Cláudio Mello. Nosso jundiaiense, né, que muita gente conhece, né? Ele foi um ícone nosso, né? Exatamente. E infelizmente que não ficou com a gente tanto tempo quanto nós queríamos. Então, foi acontecendo, eu escrevi um seriado que se chamava Currupira na Casa do Coração Mecânico e fiquei muitos anos tentando produzir esse seriado. Inclusive, eu voltei para o Brasil só para provar, para ver se eu fazia pela Lei de Incentivo e Cultura. Aprovamos, mas não conseguimos captar. Infelizmente, estava iniciando, que não é fácil. Não é né? fácil. Faz parte, também não vou culpar ninguém pelos meus dramas, porque eu acho que uma porta fechada significa uma próxima aberta, porque é assim, né? Quanto mais a gente luta, melhor a gente fica. Sempre fui dessa filosofia. E no caminho tudo que aconteceu na minha carreira, seja profissional ou até pessoal, incluindo a minha experiência para que eu possa espelhar, né, nas histórias, nos roteiros que eu faço hoje, com certeza tem a ver com a trajetória de vida. Sim. Né? Todos nós hoje em dia é mais nós, né? Que a sensibilidade humana que eu tenho dentro de mim, que é o que eu procuro seguir nos meus roteiros, trazendo minha trajetória de família, vida, etc. Mas enfim, resumindo, voltei para o Brasil, não consegui, na época eu era mais jovem, falei, quer saber? Não vou tentar fazer mais filme, vou embora do Brasil, não me acostumo aqui, fiquei 1 ano, né? Eu já estava 10 anos fora, isso foi muito tempo, né? Fiquei 1 ano e retornei, só que dessa vez para a Inglaterra. Porque eu sentia que na Inglaterra tinha algo para mim me esperando, né? Que eu cheguei a fazer alguns testes na Inglaterra, até, por exemplo, eu fiz um teste pro Mr. Make It, que chegou aqui depois, eu quase peguei, que era pra BBC, eu fiz um teste, quase eles me aceitaram, só que na época meu inglês ainda era muito falho, mesmo passando 10 anos, por algum motivo eu tinha algumas falhas no inglês que ia ter uma demanda tipo de 80 episódios por trimestre, uma coisa assim, então ia ser muito difícil, acabei não pegando. Então eu sabia que eu tinha que retornar para a Inglaterra. E cheguei na Inglaterra, logo que eu cheguei na Inglaterra, eu consegui um trabalho que era também pela BBC, que era do Channel Watch, se eu não me engano, é isso mesmo, que quase também peguei o trabalho de apresentador, mas fiquei como jurado sobre talentos internacionais, e a gente ficava fazendo aqueles comentários na TV, enfim, foram vários episódios, foi muito bacana. E esse foi um trabalho, e logo em seguida peguei um filme para fazer. Passei como ator, só que o que eu comecei, a minha jogada era, né, porque eu estava num país estrangeiro e comecei a oferecer meus serviços também, por exemplo, que eu sabia de fazer cenário, figurino, porque no Brasil, quando a gente é ator, a gente faz tudo. Então, a gente chega lá fora super preparado. Então,
eu oferecia esse trabalho que encarecia um filme, então eu poderia fazer. Eu sei que, né, enfim, eu faria um pouco mais barato, eu barateava e comecei a introduzir minha pessoa no cinema, né? Aí fiz um filme, fiz dois, fiz três, fui fazendo como ator e fui transitando um pouquinho para ficar um pouquinho dando os palpites de fundo de set. E o último filme que eu fiz como ator foi bem antes da pandemia, bem antes, foi em 2014, desculpa, 15, se eu não me recordo, como ator. Eu recebi essa proposta, eu estava no set, enfim, o filme só foi sair o ano passado, inclusive tem um trailer, eu mando os links para você desse filme, e ele saiu no cinema, foi um ano e pouco. Foi mais ou menos isso. Um filme muito bacana. E no set, um dos atores principais, ele era um investidor também. Tá. Né? Um iraquiano investidor. E os iraquianos lá fazem muitos negócios, lá, né? Principalmente com cinematografia. E eu falei assim pra ele, eu tenho um personagem pra você que é muito bom, de um roteiro que eu escrevi há muito tempo atrás. Ele falou, qual? Eu falei, se chama Goitacá. Ele falou, vamos nos encontrar e você lê o roteiro pra mim. Se eu gostar, eu coloco o dinheiro do filme todo. Nossa! Aí eu falei assim, nem vai acontecer, mas foi, né? Falei, né? Que é um filme que eu também já tinha um roteiro. Paralelamente, tá, pessoal, que é o seguinte, eu sou environmentalista, ambientalista. Eu cuido de uma área atlântica que todo o meu trabalho, todo o dinheiro, toda a verba que eu ganho, os custos, eu cuido dessa área que é uma área verde, da Mata Atlântica, de 600 mil metros quadrados, e são meus filhos hoje, porque eu mantenho essa área que tem onça, macaco, etc. Então, quando eu escrevo o roteiro, todos, que eu já tenho mais de 10 anos nessa área, é lá que eu fico, tá? E normalmente eu me enfio na floresta e tenho muita conexão com floresta e de lá que saem minhas ideias. Então, voltando, né? Esse filme Goitacá eu escrevi numa dessas estadias minha na floresta. Antigamente eu ficava muito sozinho, hoje não dá mais, porque as pessoas vão descobrindo que a gente fica lá sozinho, a gente faz... Então a gente sempre, né? Não é mais como antigamente, mas eu escrevia muito roteiro nessa floresta. E o Goitacá foi um desses. Então eu fui me encontrar com esse produtor-ator. Quando eu li o roteiro, ele falou, gostei, quero participar. Conversa vem, conversa vai, dias vem, dia vai. Trabalhando junto no set com ele, descobrimos que nem eu e ele nos dávamos bem para trabalhar junto. Só que... Isso acontece. Isso acontece. Só que de uma certa forma... Quando o investidor entrou, já tinha outros entrado, não fez muita diferença. Então ele saiu, por conta, nós saímos, enfim, sem briga alguma, sem mais. E troquei os atores, continuei com alguns investidores, vim para o Brasil por conta própria, fiz o filme, que era em inglês. Inclusive, a nossa Lady Francisco foi o último filme da Lady Francisco, Goitacá. Tem o Luciano Zafir, o Leandro Firmino, que fez o Cidade de Deus, que era o Zé Pequeno, né? E foi um filme muito bacana. Blá, 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 blá. Não precisa nem cortar, fica bom. E enviei esse filme para os festivais internacionais. Voltei para Londres para a gente fazer a pós-produção, que o filme também era necessário efeitos visuais, né, com softwares que aqui no Brasil ia encarecer demais, então a pós-produção foi feita assim em Londres. E nós, por incrível que pareça, para minha surpresa, sendo o meu primeiro filme, fomos indicados para bastante prêmios, ganhamos alguns. Leandro Firmino no Festival Internacional de Buenos Aires ganhou de melhor ator. Luciana... Cristiane Oliveira é uma brasileira, né? Muita gente que sabe que ela é famosíssima na Inglaterra. Ela fez novela por muitos anos, EastEnders, da Inglaterra, que é tipo a que eu fiz Far City, só que na Inglaterra se chama EastEnders. E ela foi um personagem chamada Carla Mitchell, que foi por muitos anos um dos personagens principais. E ela fez aquele filme Chocolate com Johnny Depp. Que ela não era a chocolateira principal, era a amiga, era a segunda principal. Sei. Cristiane Oliveira. Aquela sei. Tá, e ela faz o The Great Today. Tá, e ela estava nesse meu filme Goitacá. Ela fez uma Índia linda, ela ganhou melhor atriz no Festival Internacional de Londres com o meu filme Goitacá. Eu fui indicado para melhor ator, fomos indicados para melhor efeitos visuais.
Enfim, para melhor diretor, só fui nominado. Nomeado? Nomeado. Nominado, fosse uma confusão. Indicado, pronto. Mas fico feliz que ela tenha ganhado. E, enfim, foi muito legal que a força que eu tive desse filme Goitacá foi que num espaço curto, pela plataforma Freeway, foi o filme que mais ganhou prêmios e indicações num curto tempo de prazo. Meu português, a gente tem que voltar. Sabe? Cheguei esses dias, dia 30, né? Aí a gente tem que fazer a transição, né? De português para o inglês, que é difícil. Que eu nunca fui muito bom para línguas, para aprender línguas, né? Então dá uma misturada. E então me deu uma certa força para eu continuar com o meu trabalho de cineasta, vamos dizer assim, né? Seguir a minha... Então, logo que eu terminei o Goitacá, resolvi, porque todas as minhas ideias, como que eu digo? Nós, artistas, nós pensamos demais, nós criamos ideias e cenas. Então eu sabia que para poder fazer os tipos de filmes que eu imagino, que eu crio, que eu escrevo, que eu me inspiro, eu necessito de efeitos visuais. Sim, o efeito visual é muito forte na sua criação. Na minha criação é muito forte, junto com os efeitos especiais e aquela parte teatral, que eu sou bem teatral mesmo. Então eu fiz... Todo o meu decorrer dessa parte de figurino, reciclável, efeitos visuais, especiais, me leva a criar, ter uma imagem ainda mais ampla para que eu necessite de efeitos visuais. Por exemplo, tem uma cena no filme Goitacá que... Desculpa, o último filme que eu atuei foi esse Goitacá, que eu fiz um xamã nesse filme Goitacá, tá? Então não fui o personagem principal, mas tem uma cena que o Leandro Firmino... Tem uma cena de ayahuasca no filme, enfim, eu dou uma ayahuasca para ele, e quando a gente tá fazendo a cerimônia, a gente vai pro mundo espiritual, todos nós, os figurinos, se transformam, e eu tô numa fogueira, e a fogueira sai umas raízes que entram no terceiro olho dele, então ficou magnífico, né? Só que nessa época eu não fazia efeitos visuais, e sai muito caro, eu falei, eu tenho que ir pra universidade fazer efeitos visuais, já depois de, né? Não vou falar de velho que a gente não gosta, mas foi depois de velho. E aí eu tive que ir, e aí eu me formei em efeitos visuais, consegui passar em primeira classe, né? E no meio tempo eu já estava com o filme Onde a Vida e Esperança, que é um filme histórico, né? Que esse filme histórico também Deixa eu te interromper, que aí eu vou te perguntar desse filme. Bom, falei bastante, tem bastante informação. Deu para saber quem é você. Certo. O filme que a gente vai comentar hoje é Onde a Vida, a Esperança, que é um filme que se passa no século XIX e é quando milhões de italianos, né, iniciaram uma imigração em massa para o Brasil, deixando suas famílias para trás, muitos deles, acreditando, alguns, que iam poder reencontrá-las. E o Santo, um jovem agricultor, pai de família, ele, ao perder quase tudo, ele vem, como a maioria dos italianos, para fugir da crise para o Brasil. E atraído pela oportunidade, tudo. Essa é a história do filme, que era suprir. Aí, Rodrigo, eu quero que você me fale, diante de tudo isso que você comentou aí comigo, como surgiu a ideia de fazer esse filme sobre a imigração italiana e escolhendo esse personagem, o Santo, como protagonista? Sim. Bom, imigração italiana já liga com a minha pessoa como imigrante. Eu vivi como imigrante, com as dificuldades que não chegou 1% das dificuldades da imigração italiana da época, porque eu imigrei, todos nós imigramos por algum motivo. O meu motivo foi em busca de expandir a minha cultura. Então já se espelha um pouco aí, já tem um pouco de fazer um filme em relação à imigração que se espelha muito na minha trajetória e que quando a gente mora, por exemplo, mais na Europa, no caso que é Londres, existe muitos acontecimentos, muitos imigrantes que tentam entrar em Londres, pessoas que ainda hoje, eu vou chegar nessa parte, que aquela época, que a gente vê aí, né, as pessoas que entram nos barcos pequenos e atravessam o mar,
né, em busca de uma vida melhor, mas por motivos muito mais sérios que o nosso, né? No caso, né, enfim, no caso da imigração italiana, foi pela crise econômica da época e as pessoas estavam morrendo de fome e, enfim... E eles buscavam uma oportunidade de trabalho para uma vida mais justa, uma esperança, né, de uma vida melhor. E o Brasil era visto como Sim, um lugar para isso. E o Brasil era uma nova terra ainda que era, né, vamos dizer. Então me inspira a história de todas essas pessoas que pereceram no caminho antes da chegada final, os até mesmo que tiveram uma história feliz, que representam aqueles que nunca chegaram ao final, que conseguiram construir uma vida e provar que onde há vida há esperança, com certeza, né? E me chamou muita atenção, sim, a história de todos esses imigrantes, a história dos imigrantes italianos, principalmente, que aqui em Jundiaí é muito forte, e toda essa relação entre os imigrantes, a formação, o crescimento do Brasil da época, de contar a minha história por ser um brasileiro, levar para fora do Brasil, que teve essa miscigenação entre os italianos, os escravos, os índios, porque no filme eu tento englobar toda essa parte. Então, para mim é muito importante a história, que ela não morra, que ela seja viva. E escolhendo o Santo Cerezer, por eu ser um jundiaíce de coração, e todos nós sabemos que existiu o Santo Cerezer, que chegou, né, num país, numa terra estrangeira, sem nada, praticamente, só com a família, numa esperança de reencontrá-la, acabou se transformando, né, numa grande personalidade que seus descendentes, que acredito, que é muito agradecido pelo Santo Cerezer, que até hoje o nome dele continua aí, que leva o nome marca, de Jundiaí. Né? Virou uma marca nacional, né? Inclusive, eu posso agradecer Claro. Inclusive, eu agradeço, né, que um filme é um filme de incentivo à cultura, né, o Ministério da Cultura, né, o governo federal, né, o nosso patrocinador oficial, que é a Cerezer, e o patrocinador a Castelo, com todos os descendentes do Santo Cerezer, que eu vinha conhecê-los todos, e todos os nossos apoiadores, né, e os colaboradores da cidade, inclusive a Secretaria da Cultura, a Prefeitura daqui deu um apoio. Eu fiquei até impressionado o tanto de apoio que a gente recebeu, não só da população, figurantes, nós tínhamos mais de 200 figurantes, enfim. Então, voltando, né, para eu não fugir, que eu vou longe, né? Começa a falar e não para. Mas é isso. O Santo Cerezer, para mim, ele leva o nome da cidade e vai levar agora, tendo um filme sendo eternizado, é um ícone nosso jundiaiense que vai fazer ainda mais que nossa cidade de Jundiaí seja conhecida através dessa história que é magnífica, é linda, e a história dele é triste, mas é linda. E eu não vou dizer se é um final feliz ou não, mas é uma história forte, né? Emocionante. Assim como dos outros imigrantes que, como eu disse, muitos pereceram antes do destino final. Muitas das cenas de reconstrução de época, você até entrou isso quando estava falando aí da sua história um pouco, foram feitas com efeitos visuais. Né? Então eu queria que você contasse um pouco para nós disso, né? Porque a gente sabe que não é fácil, não é barato fazer uma reconstrução de época. Mas é isso, dos efeitos visuais, sim, como é um filme histórico, e que nós, no Brasil, ainda os efeitos visuais estão crescendo de uma certa forma, mas não está tão acessível como nós temos na Inglaterra, nos Estados Unidos. Tanto que eu fiz uma universidade de efeitos visuais, que não acredito que aqui tem uma universidade só de efeitos visuais, baseado em softwares que são pesadíssimos. Softwares como Maya, Nuke, enfim, ZBrush. Alguns já existem aqui, né? Enfim. E um filme histórico, né? Por exemplo, uma cena de um shot, a gente chama establishing shot, eu esqueci, eu não sei em português, mas é o primeiro shot que apresenta o filme, né? Então, normalmente, quando é um filme de época, é muito difícil ter esse shot que se abre, porque é necessário, principalmente se é um filme histórico, ou você faz um cenário como a Rede Globo, que tem todo esse poder de fazer um cenário, e você faz em efeitos visuais. Nós utilizamos as duas coisas, porque nós temos o entendimento, eu tenho uma equipe de efeitos visuais que são ótimas, né? E, por exemplo, nós reconstituímos o Porto de Gênova, reconstruir o Rio de Janeiro em partes.
tinha um trem a vapor, por exemplo. Esse trem a vapor nós filmamos na cidade de São Roque, só que o trem a vapor deveria subir as montanhas do Rio de Janeiro, o resto teria que ser em efeitos visuais, porque o Rio de Janeiro era 1887 na época, e então nós reconstruímos com a minha equipe, que é uma das minhas especializações em efeitos visuais, o Rio de Janeiro, esse trem subindo com cavalos, com a montanha do Pão de Açúcar, ficou muito bonito. Então, assim, sem efeitos visuais não existiria essa beleza. E que ainda tem muita gente que fala assim, o efeito visual, tem muita gente que não aceita, ainda mais, eu garanto que quando se pode misturar e trazer uma beleza, né, para os nossos olhos, que fica muito bonito, né? Para dar para retratar como que era antes, porque se não tivesse, nós não íamos saber colocar um movimento no Rio de Janeiro em 1886. Não tinha, né? Imagina. Porque é muito legal, porque hoje em dia a gente vê por fotos, às vezes pode ter um vídeo em preto e branco, então é legal a gente começar a reconstituir, saber que nós temos o poder, com efeitos visuais, de colocar a nossa ideia para fora, né? Para que as pessoas entendam o que está dentro da nossa cabeça, como que foi antes, né? Mas é isso. Não vejo a hora de ver o filme. Como foi? Outra coisa, queria saber como foi gravar, porque você gravou muita cena em Jundiaí, em Itupeva, né? E a gente sabe, nós não temos nenhum centro de produção cinematográfica aqui, não é nenhum polo, né? Como que foi? Eu vou até, assim, nós gravamos aqui, eu até tirei para né, das locações. Eu vou até ler as locações que nós gravamos, que para as pessoas saberem, tá? Que todas as locações foram, tá? No complexo, claro, que eu sabia, no decora esse aqui, mas no complexo FEPASA, que nós gravamos as cenas do barco a vapor, porque o filme se inicia dentro do barco a vapor, e tem uma mistura, uma integração, como eu disse, de 3D, voltando àquela conversa com 2D, efeitos especiais e efeitos visuais entre figurantes e atores, ficou magnífico, então nós conseguimos colocar o mar de fundo disso aí pra gente, né? Enfim, gravamos na Fazenda Ribeirão, que é onde foi gravado aquele filme do Mazzaropi. Inclusive, aquela fazenda se transformou em 90 de Piave, com todas as igrejas, também baseadas nos efeitos visuais. Provavelmente a proprietária não vai reconhecer. Tá? Gravamos na Fazenda Vale Verde, tá? E na Fazenda em Paraty, e na Estação Ferroviária de São Roque. Tá? Então, não é um polo, por exemplo, cinematográfico, mas como eu disse, todo o apoio que nós recebemos, sendo um polo, tanto Itupeva como aqui, ou São Roque, onde gravamos, essas 3 cidades estão prontas, sim, para receber produções, tá? Eles não têm filme commission, que eu saiba, desculpa, mas que essas pessoas estão preparadíssimas, porque a movimentação que nós conseguimos, desde a produção, apoio de prefeitura, apoio da mídia e dos figurantes, tá? E a paciência que todos tiveram para estar participando do nosso filme, ficou parecendo uma produção mesmo desculpa, mais Hollywood mesmo, né? Não que eu acho que é melhor que a nossa brasileira, porque, né? Mas tem mais recurso. Que tem mais recurso, mas todos estão preparados. Se não vai ser, porque a gente tem novidades que tá chegando, mas eu não vou falar agora. E olha, eu vou dar um spoiler de uma coisa aqui. Esse filme vai estrear aqui no Move com Arte. Então, quem quiser conferir tudo isso que o Rodrigo tá falando, nos dias, depois eu passo a programação certinha no Instagram, mas ele vai estrear no Move com Arte. Vai passar lá no sábado e no domingo com sessão aberta ao público. Então, todo mundo vai poder conferir esse filme. Rodrigo, tá uma delícia a nossa conversa, mas como sempre a gente tem tempo, né, nos programas, né? Isso o tempo é um fator complicado na vida da gente. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu acho muito importante, eu quero que você fale muito rapidamente, né? Eu sei que hoje você mora em Londres, mas você fica em Londres, Brasil. Mas que conselho você daria para quem quer fazer cinema no Brasil? Porque eu acho que você é um exemplo para todo mundo. Certo. Né?
O conselho que eu dou, pega o seu telefone, qualquer câmera que está na sua casa, que independente do equipamento que você tem, independente da trajetória que você teve, a facilidade ou não, e comece a fazer. Porque o cinema também de guerrilha, né? Esse cinema que você pode, vai e faz e acontece, é como nós fazíamos teatro aqui antigamente, né? Provavelmente é a mesma coisa no mundo todo. E aqui eu acho importante, vão, façam, porque a arte, independente do equipamento que você tem na mão, se você tem a criatividade, a vontade, independente de onde você estudou, você vai conseguir ser o que você quiser. Então, insistam, façam. E cada porta fechada, como eu disse, é a próxima que vai se abrir, porque não é aquele local que você deveria estar. É simples. Chorem bastante. O cinema tá aí para quebrar o coração de vocês. Quebra a todo momento. Mesmo a gente, né, já está com um filme que tenha verbo ou não, o seu coração é quebrado a todo momento. Então aproveite, porque é gostoso. Chorem com alegria. E continuem fazendo. Não parem, porque a arte cura. Que delícia de dica. E o que eu pergunto para todo mundo que vem aqui: que tempero você descobriu fazendo esse filme? Esse tempero não precisa ser um tempero culinário, pode ser um tempero subjetivo, cinematográfico. Que tempero você descobriu fazendo esse filme? O tempero da vida, que tudo passa rápido, e aproveite o momento que nós estamos entre as pessoas, porque amanhã nós às vezes não podemos estar aqui, assim como os personagens desse filme. Então, aproveitem a sua família, as suas pessoas, os seus amigos. Deixe as diferenças sociais, raciais, cores de lado, as diferenças políticas, as diferenças do futebol, religião. Se amem, se abracem, porque a melhor coisa é estar junto com as pessoas e dar risada junto, porque tudo passa muito rápido. Ai, que bonito. Bom, então, mais uma vez, quero lembrar que esse filme vai ser exibido no Movie Com Arte. Siga as nossas redes sociais, acompanhe a gente nas redes sociais, no portal JJ, no YouTube, no Spotify, para você saber exatamente quando que o filme vai estar sendo exibido no Movie Com Arte. Por favor, Rodrigo, fala a rede social do filme aí, que eu sei que tem também. Filmeitaliano.com é o website, muitas informações vão estar lá. Filmeitaliano.com. Instagram, onde a vida a esperança, sem o cedilha, onde a vida a esperança. Posso falar o meu Instagram também? Claro! O meu é rodrigues.rodrigues.studios, em inglês, sem o E, só. Studios. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra receber você. Eu gostaria que o programa tivesse umas 2 horas para a gente ficar aqui conversando, mas quem sabe você volta aqui ainda, né? Eu volto com certeza, muito obrigado. E mais uma vez, eu falei em off aqui, você é uma artista que nós temos também um orgulho, porque nós não podemos te entrevistar porque você que entrevista a gente, tá? Eu andei assistindo os seus programas, muito parabéns, tá uma delícia. E continua assim. Ah, tá obrigada. Bom? Obrigado aqui também pro nosso editor, né? Pro Tomás. Pro Tomás, que ninguém vê o Tomás, né? Mas se não fosse ele, não tinha o programa. Se não fosse ele está aqui. Faz isso, é esperto. Obrigado. Muito obrigada, Imagina. Rodrigo. E agora, dando continuidade ao Temperos de Cinema de hoje, que está apresentando o filme Onde a Vida há Esperança, é óbvio que a gente vai ter uma receita da culinária italiana, né? E hoje nós temos aqui uma surpresa. Nós estamos aqui com uma culinarista, que é a Juliana Zucchetto, e ela vai contar um pouco da história dessa receita da culinária italiana que ela vai passar para a gente. Juliana, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Obrigada. A Juliana trabalha, na realidade, com cozinha fit, cozinha diet, né? Mas
ela não deixa de saber fazer uma comida com substância, daquela bem gostosa, que engorda um pouquinho, mas depois a gente vai na academia, né? Então, Juliana, esse filme, como a gente conversou, ele conta a história da imigração italiana. E eu acho assim, a cultura italiana tem muito a ver com o Brasil, com Jundiaí principalmente, né? E a culinária italiana também. Muito dos nossos pratos vêm da culinária italiana. Sim, sim. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso, para depois você falar da sua receita que você escolheu. Que legal. Lá em casa, todo mundo italiano mesmo, né? Vovô, vovó. Então, sempre era uma disputa de menu, o que ia ser naquele domingo. E sempre voltado para aquele molho caseiro que a avó que fez, né? Então, sempre tinha a polenta. Vamos de polenta. E é uma coisa muito, muito diferente que a gente se adaptou a uma receita típica da nossa família, fazendo uma comida típica italiana. É muito interessante. Fora a macarronada que meu avô fazia. Pendurava todo aquele macarrão para secar no varal. Era a coisa mais linda do mundo. Isso Era é muito gostoso. Típico. E a polenta, eu adoro polenta, mas sim, eu também. eu confesso que eu não acho uma coisa fácil de fazer. Sim, né? Por sim. isso tem que prestar atenção nos segredos que ela vai falar aí, porque eu já tentei e não deu certo. Então, na verdade, uma receita tradicional de polenta, a gente ferve a água, coloca os temperos necessários, o sal, a manteiga, inclusive, muitas vezes no final, e vai colocando aos poucos o fubá. A nossa receita, o segredinho da família, é você hidratar o fubá com a água fria. Então, você coloca ali uns 400 gramas... Então, pera um pouquinho. Vamos começar falando dos ingredientes. Sim, tá? vamos lá. Porque é assim, super simples. você sabe que você não precisa anotar nada, porque tá tudo escrito lá Legal. no blog, no YouTube. Então, Isso. começa falando dos ingredientes. Os ingredientes é super básico, são poucos ingredientes, que é o fubá, 400 gramas de fubá, que tá na receita, 2 litros de água, que do começo ao fim só vai ser esses 2 litros de água, sal à vontade e uma manteiga de boa qualidade. Umas 2 colheres de manteiga de boa qualidade, vai sair uma ótima polenta, né? Ótimo. Mas o modo de preparo é muito interessante, porque você pega uma tigela, coloca a quantidade de fubá e põe os 2 litros de água, ou até direto na panela onde você vai fazer Mas isso polenta. a água fria. Água fria. E você deixa descansar lá por 10 minutinhos. Você vai mexer e vai sentir o fubá super hidratado. É a hora de você botar no fogo. E aí, um foguinho baixo, você já coloca a manteiga de boa qualidade, o sal e começa a mexer sem parar. Rapidinho, a sua polenta fica pronta, a família fica contente porque vai comer aquela polenta deliciosa, não ficou espirrando em você e dando trabalho, não fica com gruminhos. Então, é uma receita super fácil e pouquíssimos ingredientes, na verdade. Nossa, parece muito fácil. Tem muita gente que usa caldo de legumes, né, para incrementar. Eu, particularmente, não uso porque eu acho que muda a cor da polenta e não é legal. Né? Então, estou passando realmente a receita das minhas 2 primeiras principais professoras na vida, que foi as minhas avós, né? Então, assim, se a gente for falar de culinária, de especialização, as minhas 2 primeiras professoras foram as minhas avós, né? Então, eu trago isso junto comigo, vai fazendo algumas adaptações na culinária saudável, porque hoje em dia, Fátima, comer saudável é comer comida de verdade. Então, a gente está falando de uma comida mais forte, comida de domingo, mas nada mais é do que uma comida saudável, Então, né? você colocaria essa polenta na sua marmita? Inclusive, amanhã tem. Nossa, no acho menu. que eu vou encomendar já. E aí tem as opções de molho também, né? Que nem na dieta, se a gente for falar de comida fitness, a gente faz um ragu de cogumelos, que é bem interessante, com um pouco de broto, né? Evita um pouquinho do parmesão, que na verdade, se a gente for falar de sugestões, a gente tem um ragu de carne desfiada, até de uma carne moída, de franguinho, aí explora bem ali aquele parmesão, né? Na culinária saudável, a gente só dá uma eliminada no queijo para não subir muitas calorias, mas no fim
tá tudo bem. Estamos comendo polenta, com sabor, muito gostoso. Nossa, que dica boa. Me pareceu muito fácil. Vou até criar coragem de Vai, tentar faça. fazer essa polenta. Faça, viu? domingo tá chegando, já vai de Olha. polenta na família. Então, como eu disse, a receita completa com os ingredientes está no blog do Temperos, está no portal JJ, está no YouTube. Dá para todo mundo aproveitar esse Isso. friozinho e fazer uma polenta. E agora a Juliana vai passar a rede social dela, porque quem quiser encomendar a polenta dela, né, já sabe onde que vai procurar. Qual que é a sua rede social? Isso, meu Instagram é Juliana Zucchetto. Quando você entra, você já vê uma panelinha com fundo preto. Sou eu. Ah, que bom. Então, lembrando que toda semana a gente está aqui com uma receita nova e comentando um filme novo. Esse filme é a primeira vez que a gente está comentando aqui um filme que ainda não está em cartaz. Mas eu vou lembrar que no dia 22 e 23 ele vai ser exibido no Movie com Arte em sessão gratuita. Então dá para você conferir o filme e depois ir para casa e fazer uma polenta. Obrigada, Juliana. Eu que Foi um agradeço. prazer. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui.